Glória a Deus. Paz do Senhor, queridos. Está fraco. Depois de um aquecimento de voz desse, um Pai do Senhor desse, irmão. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Eu não sei vocês, mas eu cheguei aqui debaixo de uns 17 graus de temperatura. Aqui está uns 40 agora. Esquentou. Bênção de Deus. Para os irmãos que não me conhecem, meu nome é Evandro. Sou diácono da Igreja de Cristo Pentecostal do Brasil. Não dessa aqui, é a mesma igreja aqui do lado, porém em outro campo. E lá também nós pastoreamos os jovens de todo o nosso campo, são bastante jovens, trabalhando bastante com jovens, inclusive, boa parte deles fizeram contato com a gente depois que viram ali a divulgação deste culto, né, no Facebook, ali fizeram contato, eu queria ir lá, mas só que, infelizmente, não deu, porque muitos, vou ter congresso ali, vou tocar ali, mas não sai daqui sem a gente trocar contato aí, que eles vão querer, nós vamos querer marcar juntos aí, certo? E é muito bom, como já foi dito aqui, eu quero frisar, é muito bom participar de um culto desse, né? Ouvir louvores como esse, porque, um exemplo, eu nasci em berço evangélico, meus pais estão ali, quero agradecer a presença, Edilson, Marlene, um abraço bem forte, né, irmão Alzinete, ali, quanto tempo que eu não prego na presença dessa serva de Deus, foi minha professora de escola bíblica dominical, bênção de Deus. Não posso deixar de agradecer aos irmãos por nos confiar o microfone, por sabermos da responsabilidade que é estar pegando esse microfone para ministrar a palavra, porque infelizmente nos dias de hoje muitos estão transformando um microfone em uma arma que mata a alma de muita gente. Então, sabendo dessa responsabilidade, eu quero te trazer uma palavra hoje muito forte, que vai falar poderosamente com você, como falou já comigo. E voltando ao que eu estava dizendo, eu nasci em berço evangélico e fui criado em uma doutrina, não vou fazer uma crítica aqui, misericórdia, mas fui criado numa doutrina antiga, em uma religiosidade, vou usar esse termo antigo, ao qual, antigamente, Edgar, se você tocasse na época desse jeito aqui na igreja, você saía na paulada correndo da igreja. E eu vivi muito diante dessa religiosidade. Ficava preso naquilo. Quando alguém falava assim, vai para o culto lá, vai ter reggae, vai ter rock, vai ter samba, eu já ficava, misericórdia. Naquela época que tudo era do diabo. Televisão era do diabo, cabelo assim era do diabo, cabelo lá é do diabo, perna raspada é do diabo, e aí vai. Mas é bom a gente estar num culto como esse, porque eu tenho certeza que talvez isso não é um erro, mas muitos ficam receosos. Isso é normal. Reggae, será que é de Deus ou não é? Quando a Bíblia fala que Deus busca a tais adoradores que adoram em espírito e em verdade, Deus não está determinando o ritmo, Deus não está determinando o local, Deus não está determinando como, Ele está procurando adoradores que o adoram simplesmente em espírito e em verdade. Quando nos colocamos na situação de adoradores que adoram em espírito e em verdade, nós adoramos em qualquer circunstância, ouvindo o que for, aonde nós estivermos, da forma que estivermos. E por isso que eu quero deixar bem claro, não parem, continuem. Porque essa minha religiosidade foi quebrada quando um dia, eu sou um humilde amante do contrabaixo, então não tem como eu não gostar do reggae. E não sei se você não ficou balançando aí, não tem como ficar parado. Se você ficou travado aí, de duas uma, ou você procura um ortopedista para dar uma desgripada aí, ou você procura Jesus, que o óleo de Jesus destrava tudo. Não tem como ficar parado, é muito bom. E eu fui pego de surpresa, porque quando eu me virava contra essas situações religiosas, Jesus sempre me fazia uma pergunta: aonde está o seu coração? Porque a Bíblia fala, diga-me onde está o seu coração, e eu saberei onde está o seu tesouro, ou seja, aquilo que mais importa para você. E quando Deus me fazia essa pergunta, está em ti, Jesus. Então, na hora que eu me pegava em outra situação como essa, Jesus me perguntava de novo, aonde está o seu coração? Está preocupado com o que está cantando? Está preocupado com o que está pregando? Ou está preocupado com quem está falando, como a pessoa veio vestida ou não veio? Frisando novamente, ele está perguntando para você essa noite, onde está o seu coração? Porque aonde estiver o seu coração, lá estará o seu maior tesouro. O meu maior tesouro essa noite é Jesus.
Então não importa, eu vou adorar. E é muito bom, irmãos, que gostoso, maravilhoso. Eu ainda que trabalho com um monte de jovens, bicho, já se prepara aí que eu vou arrumar muita coisa para vocês. Véio. Porque Deus trabalha assim. E eu fui pego de surpresa uma vez, irmãos, um ex-integrante dos Abutres. Quem conhece o Motoclube Abutres? Hã? O Renato Estopa. Não sei se você chegou a conhecer. Ele era integrante de lá, depois saiu, foi para uma outra, depois foi para uma outra. O cara era tranqueira. E um dia esse homem se converteu. E nós, com algumas pessoas daqui, da igreja aqui, o Ederson, que inclusive estava aqui no sábado passado, não foi isso, Eric? Ele era um dos, né? A gente estava ensaiando num estúdio que era ali na Queiroz Filho, ali embaixo, em cima daquela pizzaria família ali. E nós chegamos lá, começamos a ensaiar e esse rapaz estava lá ensaiando. E ele ficou um tempo ouvindo a gente cantar, e depois ele falou assim, e contou a história dele. Eu era assim, mas Jesus mudou minha vida, e eu preciso agora levar esse Jesus para as pessoas que estavam comigo. Mas só que eu quero levar através do louvor, mas eu sozinho não dá, eu preciso de uma banda. Aí ele falou assim, eu preciso de você no baixo, aí falou para o Ederson lá, eu preciso de você na guitarra, eu preciso de você na bateria. Aí aquela hora eu falei, misericórdia, o que esse cara vai tocar? Na onde que nós vamos tocar? Irmãos, nós foi tocar em cada lugar, irmão, que tem muito crente que não entra. Mas só que nós precisamos entender que Jesus ele precisa ir nos lugares mais escuros, mais difíceis para alcançar as almas mais perdidas. E é assim que Jesus trabalha. É dessa forma, continua, meu querido. Você não tem noção quantas pessoas estão sendo alcançadas através do seu louvor. E na hora que vocês estavam louvando, eu sentia de Deus falar para eles que eu tenho uma surpresa para eles até o final deste ano. Guarda aí e receba. Deus é tremendo. E eu quero pregar essa noite sobre uma situação. Eu costumo dizer, irmãos, a gente prega bastante por aí, na nossa igreja principalmente. E eu fico feliz com Deus que toda vez que eu vou preparar uma mensagem, Deus me traz algo novo e isso é bom que eu vou aprendendo cada vez mais. Eu não estou criticando quem costuma repetir mensagens, não, isso não é uma crítica, mas eu não tive essa oportunidade ainda. Mas, de alguns meses para cá, Deus me deu uma mensagem. Nas últimas pregações que eu estou ministrando, eu até pego a Bíblia e vou e dou aquela, como ele falou, dou aquela viajada na palavra, tentando descobrir o que Deus quer falar, e na hora que eu já, quase com outro esboço pronto, Jesus fala assim, não, guarda esse outro esboço para uma outra hora, mas você vai pregar aquilo lá de novo. E eu entendo que, se Deus está falando fortemente sobre este assunto, é sinal que Ele precisa fazer uma grande obra na igreja. E existe, irmãos, duas coisas que impedem que o crente, o cristão, seja um verdadeiro adorador. Existem duas coisas que vão impedir que muito crente, eu estou falando de crente, cristão, melhor dizendo, porque não me chame de crente, irmão. Se você me chamar de crente, você vai me deixar bravo. Não gosto de ser chamado de crente, porque crente até o diabo é, ou seja, ele acredita em Deus, conhece o poder de Deus. Eu sou cristão, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Dizer que é crente é meio que de uma forma generalizada. Então, se alguém para você é crente, fala, não, sou cristão. Eu creio, o diabo é crente também. Então, irmãos, duas coisas. Pode se sentar, irmãos, desculpa. Duas coisas que fazem com que o cristão ele se afaste de Deus. Duas coisas que fazem com que o cristão ele se perca do caminho. Duas coisas que fazem com que o cristão se mantenha dentro da igreja, mas há uma grande chance de ele não ir ao céu. Porque se tem uma estratégia grandiosa de Satanás hoje, não é te desviar da igreja. É te desviar os seus pensamentos, os seus ideais, como disse o louvor aqui, as suas ideologias dentro da igreja, para que você continue aqui, mas como se fosse um zumbi, uma múmia. Não serve para nada, parado, morto, espiritualmente morto. Existem inúmeras outras coisas, mas Deus quer focar essas duas. Primeira, há muitos cristãos que já não valorizam mais o que Jesus fez por nós na cruz. Primeira coisa,
Há muitos cristãos, não importa quanto tempo tem de igreja, que não valorizam mais o que Jesus fez por mim e por você na cruz. Só vai lembrar, e olha lá, entre aspas, irmão, no dia da Santa Ceia. E mesmo assim é daquele jeito. Porque eu lembro, e você sabe que quando você frequenta uma Santa Ceia, aquele que ministra lê na palavra, não é na revista Veja, e nem no jornal, ele lê na palavra de Deus dizendo assim: analise o homem, pois, a si mesmo. Não é isso? Investigue aí dentro de você se tem alguma coisa errada. Se você está faltando com algum irmão, precisa pedir perdão. E eu, irmão, preciso ser sincero. Eu sei que aqui não tem, mas na minha igreja tem bastante disso. Eu sei disso. Que acontece isso, e quando se lê essa palavra, deveria acontecer uma comoção no coração do homem, a ponto dele se levantar rapidamente do seu lugar e ir até algum irmão e falar: me perdoa, eu não posso tomar a Santa Ceia desse jeito. Mas lá, eu não vejo ninguém fazendo isso. Quantas das vezes eu deixei de fazer isso? Tem vergonha, na frente assim todo mundo. Mas só que ninguém valoriza mais por causa do segundo item. Que já não se valoriza mais, que esse mesmo Jesus que morreu na cruz disse que ele vai voltar. São valores esquecidos. É muito falado, é muito pregado, mas não está no coração. E por isso que eu comecei a entender o porquê tanto Jesus, Deus e o seu Espírito falava para mim, em todo lugar que eu for, começa a ministrar essa palavra. Para nos voltar ao primeiro amor. E isso, quando se fala em voltar ao primeiro amor, tem que quebrar muitas regras, muitos paradigmas, muita religiosidade. Você não sabe o dia de amanhã. Pode ser que você fale assim: Senhor, me usa. E amanhã Ele vai te colocar no meio das pessoas que você menos esperava, menos gostaria de estar. Aí Deus fala: você não disse para mim te usar? É aí que eu quero te usar. Seja um vaso agora. Então nós temos que quebrar muito o eu. Muito esse eu. Para poder ser usado. Mas para isso nós temos que voltar ao primeiro amor. Como o irmão disse aqui, eu friso novamente. É muito bom ver louvores como esse por pessoas humildes. Que Deus continue sendo na vida dessa banda. É muito bom ouvir isso, porque muitas das vezes acontece de ministérios de louvores por aí, com inúmeros DVDs e CDs que louvam hinos espirituais que já não alcançam mais os céus. Mas, não sei o seu, mas eu aqui hoje cantando reggae, eu senti que o meu louvor chegou ao trono da graça. E o seu? Não precisa me responder, responda para você mesmo. Porque quem faz o louvor, é você. A banda que está aqui na frente, independente de quem seja, aqueles que estão à frente do louvor, eles estão incumbidos de levar você à adoração. Mas só que eles não vão fazer que o seu louvor chegue lá em cima. Porque isso depende de você. O deles pode até chegar, mas se você não estiver focado, não consegue ultrapassar nem isopor. Preste bem atenção no seguinte: abra sua Bíblia, livro do Evangelho segundo escreveu João. Capítulo de número 20. Interessante que as tentativas que Satanás teve para me fazer ligar para o Eric e falar: Eric, cancela que eu não vou, foram muitas. Muitas. Até ontem, posso te garantir, porque eu estou perante Deus e eu não posso mentir. Mas até ontem eu estava disposto a te ligar e falar assim: não vou mais. Porque Satanás tentou de uma forma muito grande sobre a minha vida. Eu sou pai da Alícia, de 3 anos, e do Murilo, de 3 meses. Acometidos por enfermidades que nos doeram no coração. Eu acordei agora com o olho irritado, com a garganta irritada, nariz irritado, ou seja, o diabo está tentando me irritar, mas está perdendo tempo. Porque se Deus mandou entregar, eu venho para entregar e você vai sair daqui cheio da bênção. João, capítulo de número 20,
do versículo 1 ao número 8. Eu vou ler e você acompanha aí comigo. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão, Pedro e outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Mas só que antes de, essa parte que nós pode se assentar, antes de chegarmos a essa parte do texto, eu quero voltar um pouco. Eu quero voltar e dar início lá no Getsemane. Eu quero dar ênfase a alguns detalhes para que o seu coração hoje seja abalado. Ah, mas você vai falar sobre a crucificação? Vou. Ah, mas eu já ouvi falar tanto sobre isso. Mas talvez alguns detalhes você precisa prestar atenção um pouco mais para entender o que realmente Jesus passou. É impossível que nós consigamos, ou que a tecnologia consiga expressar o que Jesus passou naqueles momentos. Filme nenhum vai conseguir, pode mostrar a imagem, você pode chorar, mas o que Jesus passou, irmãos, é algo que foge à compreensão humana. Mas só que isso não impede que você deixe de valorizar este momento. E olha só, lá no Getsemane, a primeira parte, Jesus se afasta na intenção de buscar a Deus em oração, e na sua oração ele pedia a Deus: Senhor, Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mesmo Jesus sabendo que ele haveria de cumprir as profecias, de ser crucificado e morrer por mim e por você, naquele momento Jesus, mesmo sendo 100% homem, mas também 100% Deus, ele se entregou em um momento de oração, a ponto de dizer a Deus: Senhor, se possível, me ajuda a sair dessa. Porque ele sabia, ele sentia, Deus já havia mostrado para ele o que ele teria que passar. Não seria uma simples morte que alguém talvez lhe atiraria uma flecha ou te daria um tiro que ele simplesmente apagasse. Ele teria que sofrer. Porque estava sobre ele a partir daquele momento o meu e o seu pecado. As minhas e as suas transgressões. Estava sobre os ombros de Jesus as minhas e as suas mentiras. As minhas e as suas falsidades. Era o que ele estava carregando. E a Bíblia diz que naquele momento, ele pedindo isso a Deus, ele pega e diz a Deus assim no final da sua oração: porém, que seja feito conforme a sua vontade. E a Bíblia ainda dá um detalhe extremamente incrível, interessante, que naquele momento a tensão sobre Jesus era tão grande que ele começou a suar sangue. Muitos médicos, cientistas começaram a buscar, a entender o que é esse suar de sangue que Jesus teve. E eu, diante de muitas pesquisas, busquei, não sei se aqui existe alguém da área de medicina, se eu estiver errado você pode corrigir, porque foi uma forma de buscar entender o que Jesus estava passando, mas é um fenômeno conhecido como hematitrose. Um fenômeno que acontece sobre o ser humano, quando ele está sob grande pressão emocional, a ponto que os seus vasos, as suas glândulas sudoríparas, que falam, começam a se romper e misturar com o suor, aonde quando você soa, começa a se sair sangue. Os seus poros começam a sair sangue, já imaginou isso? E os médicos dizem que se uma pessoa sofrer dessa situação, desse tipo de condição,
eles têm que ser levados rapidamente ao hospital para ser rapidamente medicados, porque essa pessoa pode entrar em colapso, pode vir a ter desmaios, pode vir a ter hipotermia e várias outras complicações. Mas só que a Bíblia fala que Jesus terminou de orar, e saindo dali, Jesus encontra com alguns homens que o perseguiam, na intenção de prendê-lo. Porque ele sabia, e nós sabemos, eu não quero me deter em alguns outros detalhes, mas nós sabemos que ali Jesus encontra com alguns homens, e depois a orelha de Malco é curada, Jesus mesmo já estava fragilizado, por causa da perca de sangue, porque a medicina fala que isso daí causa uma perca de força muito grande. Jesus ainda teve a disposição de tornar a orelha de um homem que foi cortada pela espada e colocou lá no lugar. Ele é traído naquele momento e é levado preso. Jesus então é levado para ser julgado, é levado ao sinédrio, diante dos homens, os sumos sacerdotes, e eles tentam ali, diante de uma reunião, achar um motivo para matar Jesus, para acabar com o ministério de Jesus. Mas só que diante de muitas perguntas e falsas acusações, eles não conseguiam encontrar o porquê fazer aquilo com Jesus. E nesta reunião a Bíblia nos conta que Jesus, já fragilizado, ele por não querer responder algumas perguntas, alguém vem dar-lhe um tapa no meio da cara. E Jesus ali ainda continuava sendo 100% Deus. Aí você começa agora, eu quero lhe pedir esse favor, comece a se colocar, tentar se colocar no lugar de Jesus. Você sem culpa alguma, alguém ainda vem te dar um belo tapa no meio da cara. Eu? Ou ia na voadora, ou pegava a primeira coisa, dava a outra. Mano. Jesus, ó, calado, porque ele sabia que sobre ele estavam os seus pecados, os meus pecados. E ainda para piorar, aqueles homens, aqueles soldados que estavam ali, vedaram os olhos de Jesus naquela reunião e começaram a cuspir nele e dar outros tapas nele. E ainda zombavam de Jesus falando assim, profetiza, tentando adivinhar quem é que está te batendo. E Jesus, ó, calado. Não achando a acusação sobre aquele homem, sobre Jesus, eles ainda mesmo assim agem de má fé e fazem ali uma covardia contra Jesus, entregam ele a Pilatos. Vamos avançar um pouco mais. E depois de mesmo assim não ter encontrado nada, quem julgou Jesus foi Pilatos? Foram os sumos sacerdotes? Não. Foram o povo. As mesmas pessoas que seguiam Jesus, querendo ver os seus milagres, as mesmas pessoas que muitas das vezes até em algum momento diziam, glória a esse Jesus, foram as pessoas que disseram, crucificam e solte Barrabás. E neste momento Jesus começa a me chamar a atenção, porque existem pessoas assim dentro das igrejas, que são os falsos adoradores. Porque se a Bíblia está dizendo que ela procura verdadeiros adoradores, isso é um sinal mais nítido que existe os falsos. Não é? E esses falsos adoradores são aqueles que muitas das vezes até pegam um microfone como eu estou pregando, fala bonito e fazem aqui aquelas coisas maravilhosas, mas só Deus consegue olhar o que está aqui dentro da vida dele. Por quê, irmãos? Eu já falei para muito público, e falar em público, pode ser que você fale assim, mas eu tenho uma vergonha, porque falar em público é difícil. Mas um simples curso de oratória te dá uma capacidade tremenda de falar em público, de persuadir as pessoas que estão te ouvindo. E eu tive essa experiência. Te garanto que aqui eu estou falando pelo Espírito, não é pelos cursos, não. Te garanto. Mas só que é assim, irmãos. E muitos homens e mulheres estão se aproveitando do Evangelho para fazer dinheiro, para fazer nome, fazer fama. E Jesus está procurando os verdadeiros.
E o povo então pegou, e por causa da decisão do povo, Jesus é entregue. Aí vem o que acontece. Levam Jesus para ser açoitado. Jesus já tinha suado sangue, já tinha apanhado na cara, já tinha sido cuspido, e agora levam ele para ser açoitado. Amarram ele em um poste, tiram as suas roupas, e os soldados então tinham um chicote, em que as suas tiras eram feitas de couro, e nas suas pontas, alguns estudiosos dizem ter esferas metálicas, e algumas outras pontas amarrados pedaços de ossos quebrados, ou seja, que ficam pontiagudos. E começaram então a flagelar Jesus, amarrado. Havia uma lei que não se permitia na época que se chicoteasse por mais de 40 vezes alguém. Mas eu duvido que eles respeitaram essa lei com Jesus. E começaram então a açoitar Jesus, uma após a outra. Homens que tinham uma força física que era 4 vezes mais que a força de Jesus, homem. E cada chicotada que davam em Jesus, aquelas peças se prendiam na pele de Jesus e eles puxavam. Talvez você esteja se perguntando, ele está querendo emocionar a igreja. E eu vou te responder, sim, eu estou. Porque é impossível que alguém ouça falar da palavra de Deus. É incompreensível que alguém ouça falar do que Jesus fez por você e pelo menos não escorra uma lágrima do seu olho. E são esses adoradores que Jesus está buscando. Alguém que se comova, porque quando o Espírito trabalha no corpo do ser humano, nós somos formados por corpo, alma e Espírito. Então, quando o Espírito Santo trabalha na vida de alguém, ele tem que mover os 3 de uma vez só. E há aqueles que ainda dizem assim, não, emocionalismo na igreja é pecado. Como você vai se deter a se emocionar, se colocar em emoção pelo que Jesus te fez, se o teu espírito então não pode agir nas suas emoções? Você tem que adorar a Deus de corpo, alma e espírito, porque Deus procura tais adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Jesus é açoitado, uma após outra, a ponto de arrancarem praticamente quase toda a pele das suas costas e das suas pernas. E continuam, até a ponto de atingir as suas veias, suas artérias, atingirem os seus músculos, os seus nervos. E depois disso, simplesmente desamarram Jesus, a ponto dele cair sobre o seu próprio sangue no piso. E não bastando isso, porque eu entendo, e alguns estudiosos da Bíblia dizem isso também, que a intenção daqueles açoites já eram para que Jesus pagasse ali tudo que tinha que ser pago. A intenção, a princípio, era que ali terminasse, tá bom, já foi açoitado, porque para muitos criminosos era aquilo ali. Açoita ele 40 vezes e está resolvido, ele pagou a pena. Mas foi isso que aconteceu? Foi só o começo. E não bastando isso, a zombaria continuava sobre o homem que morreu por mim e por você. Jogaram sobre Jesus todo machucado um manto. E deram na mão dele um pedaço de pau, querendo zombar com ele, chamando ele de rei. Faz alguma coisa aí, rei. Aí não bastando, alguém falou assim, mas todo rei tem uma coroa. Vamos arrumar uma coroa para ele. Fizeram para Jesus uma coroa de espinhos. Quem aqui já se furou com espinhos? Eu acredito que são espinhos de rosa, não é? Só que os espinhos que furaram, que fizeram para Jesus, eram espinhos que os menores tinham 3 centímetros. E colocaram no dedo de Jesus, foi? Sobre a cabeça de Jesus. E os médicos explicam que na nossa cabeça, onde existem a maior quantidade de vaso sanguíneo, de circulação sanguínea, onde qualquer corte você tem quase que uma hemorragia. E Jesus teve uma coroa com muitos espinhos enfiados sobre a sua cabeça. E começaram a assombrar, está aí o rei dos judeus.
está aí o rei. Depois, tiraram aquele pau que servia como se fosse um cedro de um rei, da mão dele, e ainda para fazer a coisa ficar pior, cataram aquele pau e batiam sobre a coroa de espinhos para enfincar ainda mais os espinhos na cabeça de Jesus. Ah, irmão, eu não gosto de ouvir falar dessas coisas, de sangue, essas coisas que parecem uma pregação de terror, de horror. Pois é, irmãos. Quem não guardar isso ao seu coração, irmãos, será como foi com Tomé, que após ver ele crucificado, saber do que Jesus passou, ainda falou assim: eu quero ver suas mãos. Só que, graças a Deus, Tomé teve uma oportunidade. Será que nós teremos? Continuando. Colocam a coroa, zombam dele, batem nele, enfincam os espinhos sobre Jesus. E não bastando isso, como muitos talvez dos seus, ali estavam falando: graças a Deus acabou. É só cuidar das feridas, não é só. O povo disse: crucifica-o. Crucifica-o. Aí, irmãos, quando se fala na crucificação de Jesus, quando se precisa entrar em detalhes, para entender não precisamos ir à história, para saber como que eram feitas as crucificações, como que se era a cruz, com detalhes na história. Porque não foram os romanos que começaram a crucificação, veio bem de trás, os romanos copiaram essa ideia. E hoje a imagem da cruz que nós conhecemos é aquela assim. Mas buscando entender a história, a cruz tinha um sinal era a forma de como se fosse a letra T do nosso alfabeto. Não teria aquela parte de cima. Por quê? Após esse flagelo de Jesus, dão a ele para carregar a cruz. Mas, voltando na história, entendendo como se era crucificado um homem, eles davam somente aquela parte horizontal para que o homem carregasse, conhecida como patíbulo, aquela parte transversal assim da cruz. Colocavam sobre as costas dele e alguns amarravam em seus braços e ele tinha que carregar até onde ele seria morto, crucificado. E esse patíbulo, essa parte de madeira, era uma madeira bastante deformada, não era uma madeira bonitinha, um mogno como é nosso, não, era uma madeira bastante deformada, ou seja, havia muitos, alguns chamam de cavacos, outros chamam de rebarbas na madeira, enfim. E ela pesava em torno de 50 quilos. Vamos voltar um pouquinho para entender? Suou sangue, apanhou na cara, foi açoitado, colocaram uma cruz na sua cabeça, cuspido, zombado, e depois tinha que carregar um madeiro de 50 quilos. Por quê, irmãos? Pelos nossos pecados. E ainda, se você pegar na história, entrar para ver mapa, para ver filmes, a distância de onde Jesus foi açoitado até onde ele seria crucificado tinha mais ou menos 600 metros. Jesus teve que andar 600 metros, mais ou menos, para chegar até o Gólgota, chamado Caveira. 600 metros, irmãos, equivalem a mais ou menos 6 campos de futebol, nas medidas oficiais. Cada campo aí, eu acredito que medidas atuais de FIFA tem 105 metros de comprimento, então mais ou menos 6 campos. Jesus teve que atravessar 6 campos de futebol com uma madeira sobre os seus pescoços, sobre a sua cabeça, sobre os seus ombros. E sempre calado. E eu não vejo a Bíblia falar, eu vi a Bíblia contando que Jesus, por algumas vezes, por sua situação debilitada, ele chegou a tropeçar, a cair, mas em momento algum eu ouvi a Bíblia dizer, e vejo a Bíblia contar que Jesus parou. Ele continuou, e eu quero abrir um parênteses aqui agora, porque o Espírito Santo me incomoda a dizer que há pessoas nessa noite que entraram neste lugar dizendo: agora eu preciso ouvir uma resposta de Deus, e você sabe que é com você que Deus está falando. Deus, você saiu de casa desta forma: Senhor, se o Senhor não falar comigo, eu não vou mais, eu não faço mais, eu paro. E Jesus está mandando te dizer: eu dei o meu filho,
E ele em momento algum parou. Eu em momento algum deixei de te acompanhar. Então continua, filho, que eu sou contigo. É na prova que eu vou te fazer crescer. É nessa dificuldade que eu vou te mostrar quem sou eu. Continua, filho. E lembra como eu disse que eu estava prestes a ligar e falar que eu não vou mais pregar não. Eu não aguento mais essa vida, tanta prova. Que situação é essa? E eu estou aqui ministrando isso porque Jesus falou primeiro comigo e disse para mim: eu nunca desisti de você. Eu nunca deixei de sonhar os sonhos para a sua vida. Eu dei o meu único filho para morrer por você. E por que você vai parar? A Bíblia diz 366 vezes: não temas. Quantos dias tem no ano? 365 anos bissexto tem quanto? 366. Jesus já está até contando com isso. Todos os dias a Bíblia tem uma palavra para você: não temas. Não temas. Não temas, não temas. Para que parar? Continua, eu sou contigo. É na fraqueza que Jesus vem e aperfeiçoa a tua vida. É na hora da prova que Jesus vai chegar na tua casa e vai falar: eu sou contigo. Não para, filho, não para. Continua. Mas eu sei, talvez você está dizendo para você que você não está passando o que eu estou passando. É óbvio, eu não quero passar seus problemas. Eu já tenho os meus. Mas só que maior é Deus, que conhece o seu coração e sabe antes de você começar a pensar o que você vai dizer. E Ele diz para você: olha, como meu filho fez, faça você também na hora da prova. Mas Jesus não fala comigo. Eu estou orando, eu já fui até buscar revelação, eu já fui ali, já fui acolá, e já procurei profeta, e Jesus não fala comigo. Eu preciso de uma resposta. Jesus está falando assim: a maior revelação que existe é a minha palavra. E se eu disse que vou andar contigo, eu vou andar contigo, porque a palavra está dizendo que tudo vai passar, mas a palavra dele não passa. Tudo vai mudar, mas se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Vai acontecer. Meus pais estão aqui de prova. Que diante dessa prova que eu passei, irmãos, vontade de desistir, largar tudo, dar um chute na Bíblia e falar: eu não quero mais. Que Deus é esse que vê umas crianças, 2, 3 meses de vida sofrendo? Que Deus é esse? Eu disse isso. Só que Deus, Ele é tão misericordioso, que Ele usou alguém que eu não conhecia. Chegou até mim e disse: filho, eu estou te estruturando, porque o que eu tenho para a tua vida é muito maior do que você pensa. E meus pais estão aí porque quando eu era criança, houve uma promessa sobre minha vida que eu tinha esquecido. E ela pegou e disse: essa pessoa, pelo Espírito Santo, disse para mim: aquela promessa de quando foi feita, quando você era pequenino, Deus está te dizendo, vai acontecer e é agora. Ainda este ano. Sabe por que Deus faz isso, irmão? Porque passa tudo nessa vida. Passa Evandro, passa fulano, passa não sei quem, passa para lá as coisas e morre um, nasce outro. Mas as palavras dele continuam. E se Ele prometeu, irmão, começa a dar glória. Porque Deus selecionou a dedo vocês aqui essa noite para dizer para vocês: olha, eu estou escrevendo uma nova história. Eu estou dando uma nova oportunidade. Se você chegou aqui hoje achando não tem mais jeito, Jesus está mandando te dizer: quem dá a última palavra sou eu. Vou mais além, porque o Espírito Santo está me dizendo aqui que tem gente aqui que ouviu essa semana: o seu processo não vai ter jeito. Jesus está mandando te dizer: quem dá a última palavra é eu. Enquanto eu não assinar, não está acabado, ainda está para acontecer. Espera aí.
Se for para abrir a boca, é para dar glória. É para dar glória, é para dar glória, é para falar, Senhor, obrigado. E hoje eu estou aqui com o coração ardendo, irmão, na intenção de, Senhor, por favor, apesar de estar ministrando a palavra, mas eu preciso do seu perdão, porque esses dias eu estava murmurando. E Jesus foi bem claro, olha, por pouco você não perdeu a vitória. Porque o que tem de crente, irmão, misericórdia, bateu o ventinho, eu vou parar. O pastor deu uma mais forte lá, deu uma palavra um pouquinho mais direta. Esse pastor sabe de nada. Olha quem é ele. Quem é esse menino? Vai vir aqui cantando reggae e falar que Deus vai... A Bíblia também fala que Deus usa as coisas loucas para confundir. Então, irmão, pode se preparar, porque a tua bênção vai vir do lugar que você menos espera. Porque é assim que Deus faz. Por isso que quando eu falei lá de perdão, nós temos que andar em amor com todos os nossos irmãos. Porque e se o plano de Deus é que a sua bênção está na mão dele? Eu não falo com o meu pastor. Aí Deus falou, dançou, porque eu ia pedir para o pastor orar, eu ia fazer o pastor e orar por você e você seria curado. Dançou. Enquanto você não for pedir perdão, vai viver na prova. É assim que Deus faz, irmão. É assim que Deus trabalha, irmão. Vamos voltar para Jesus. Jesus então caminha 600 metros com aquele peso sobre as costas e ele chega lá onde ele seria crucificado. Levam Jesus para ser crucificado. E alguns, buscando e entendendo a palavra, a Bíblia fala que na hora que ele chegou ao Monte Caveiro, ofereceram para ele uma bebida de vinho, não é a do vinagre lá não, nós vamos chegar lá ainda. Mas uma bebida de vinho que serviria como se fosse mais ou menos um analgésico, um fraco analgésico para Jesus. Jesus tomou? Não tomou. Porque ele sabia que o preço que tinha que ser pago por completo, para que você tivesse a oportunidade de estar aqui hoje. Aí vem a pior parte. Jogam Jesus no chão sobre aquele madeiro, estendem a sua mão direita e com um prego de mais ou menos, alguns dizem 15 centímetros, outros 20, de forma quadrada, colocam sobre a mão de Jesus, mas detalhe, seria quase impossível que um homem fosse pregado pelas palmas das mãos, porque com o peso do corpo o prego rasgaria entre seus dedos e ele cairia. Não há musculatura e não há nervos e nem ossos que sustentariam o peso de um homem nas mãos. Mas a Bíblia fala lá que quando Jesus mostrou a mão para Tomé, os furos em suas mãos. Aí nós voltamos a entender a história, que a medicina naquela época entendia que a mão era como se fosse daqui para cá, do meio do antebraço para lá. Agora eu entendi. Tá vendo como é bom estudar a Bíblia? Mas os pregos foram enfiados sobre o pulso de Jesus. Tem alguém aqui que tem tendinite? Tem alguém que tem, ou já teve alguma lesão, alguma coisa sobre os pulsos, que sabe mais ou menos o que é uma dorzinha nesse lugar? Atravessaram os pulsos de Jesus com um prego de 15 centímetros, até atravessar a madeira. Esticaram o outro braço de Jesus e mais outro prego sobre os pulsos de Jesus, sobre as suas mãos. E Jesus, calado. Antes de pregarem os pés de Jesus, levantam o madeiro com Jesus pregado, o seu corpo sendo sustentado pelos pregos em seus braços, em suas mãos, e colocam aquele madeiro sobre aquela parte vertical da coluna, conhecida como estipes ou estipos em algumas traduções, que essa parte já ficava fixa no local, e eles sobem, imagina Jesus sendo levantado, com suas mãos pregadas, ninguém ficou segurando Jesus no colo, e colocam o madeiro sobre a parte superior daquela madeira na vertical, fixando Jesus. E Jesus ainda pendurado, os homens pegam o seu pé direito, colocam o seu pé direito em forma que o seu joelho ainda fique levemente dobrado,
e com um outro prego atravessam seus dois pés. Isso é uma história, isso é um fato que nós temos que ter no nosso coração toda vez que vamos louvar. Faz um teste, irmão. Quando você for em um outro culto que alguém estiver cantando reggae, num culto que alguém estiver tocando samba, num culto que alguém estiver tocando rock, chega lá e começa a adorar e lembrar disso, para você ver o que vai acontecer. Começa a fazer isso. Na hora que você chegar na tua casa hoje, for dormir, ajoelha do lado da cama. Não interessa o que você for pedir, talvez as suas orações serão outras coisas. Mas enquanto você estiver orando, pedindo, agradecendo, começa a lembrar do que você ouviu aqui hoje. E você vai ver o que Deus vai fazer. Porque Deus, ele não é igual Satanás, a qual para ele entrar num lugar, ele chega chutando a porta. Ele precisa ver que o seu coração está aberto e você está chamando, vem Jesus. E não tem melhor forma de Jesus entrar na vida do homem quando ele está sensibilizado pelo que ele fez por ele e chora na presença dele agradecendo, Senhor, obrigado. Obrigado, Jesus. Jesus vê uma janela escancarada e ele entra no seu coração. Você que veio aqui essa noite falando, Senhor, eu preciso de uma solução para o meu casamento, deixa eu te dizer uma outra coisa. Vai ficar espantado. Jesus não restaura casamento. Misericórdia, irmão, o que você está dizendo que Jesus não restaura casamento? Se você buscar na Bíblia, você vai ver que Jesus ele restaura o coração do homem e da mulher. A obrigação de restaurar o casamento é sua. É sua. Então Jesus, para mudar a história do seu casamento, irmão, ele precisa entrar no teu coração e mudar a sua vida. Quebrar os paradigmas. Você, mulher, quebrar a vontade de querer mandar em casa, querer fazer isso e aquilo. Você, homem, querer parar de fazer, ficar só assistindo o jogo e não ajudar a esposa. Jesus vai entrar no teu coração. Vai quebrar tudo isso. Aí sim, seu casamento começa a ser restaurado. Sabe por que tanto tempo de prova nesse casamento? Porque você quer que o casamento muda, mas seu coração não. E como que uma coisa pode acontecer se o seu coração está fechado, está duro, está que nem uma pedra? Ah, irmão, mas meu marido não é crente. Aí fica difícil. Como que você chega em casa? Deus está mandando falar, eu tenho que falar. Como que você chega em casa? Ai, aquele culto de misericórdia, olha, reggae, coisa do diabo. É assim que você chega na sua casa falando para o seu marido não crente? Mas hoje o pastor falou umas besteiras lá, olha. É assim que você chega em casa? Aí aquela irmã lá, misericórdia, olha a roupa. É assim que você chega na sua casa? Sabe quando que o seu marido vai vir para essa igreja? Sabe quando que seu marido vai querer conhecer esse seu Jesus aí? Nunca. Então sabe quando Jesus vai entrar no teu casamento? Quando você abrir teu coração, espero que isso seja hoje, quebrar o seu coração para chegar na tua casa falando assim, olha, você perdeu. Perdi o quê? Nossa, mas hoje foi benção. Por mais que a prova teva grande, chega em casa assim, ó. Tá rindo o quê, mulher? Jesus é grande. Jesus é bom, Jesus é... Por quê? Você quer saber? Vai lá. Você quer saber o que está acontecendo na minha vida? Vai lá sentir também, seu tonto. Desculpa, mas porque é assim, irmão. Aí o coração dele começa a ser movido. Ele começa a ser... Porque se tem um bicho que é curioso, irmão, é o ser humano. Estratégia de Deus. Aí ele começa a ficar curioso. Essa mulher tá ficando doida. Se meu marido tá... O que aconteceu com essa mulher? Aí eu vou lá para ver. Alguns até vão pensar assim, então distribuindo droga na igreja. A mulher chega aqui, parecendo que tá doida. Aí ele vai lá. Aí no dia que ele chega, Jesus está preparado para dar um abraço nele. E esse dia eu ouvi uma frase na internet, irmão, que me comoveu de uma forma muito maravilhosa. É difícil ver coisa boa, principalmente no Facebook, mas essa vez eu vi. E me escreveram uma mensagem assim, Jesus vai te dar um abraço tão forte,
que Ele vai juntar todos os pedaços que estão espalhados dentro de você. E eu lembro da conversão do Dil lá, está lá no canto lá, ó. Usa marrom lá. Ó. Pensa no homem duro na queda. Estou mentindo? Só que na hora que ele falou, eu vou. É aquela expressão, Jesus catou ele na curva. E eu lembro, irmãos, porque eu estava ministrando. Fiquei orgulhoso com isso. Quem dera eu ter esse poder, foi o Espírito Santo que fez. Mas nós fizemos o apelo. Aí um rapaz levantou a mão, aceitou Jesus, glória a Deus. E o Espírito Santo me tocando, falou, tem mais. E eu lá, quem quer, e ninguém, eu tinha que passar o microfone, e nada daquele homem. Eu falei, ô Jesus, isso falou para mim que era hoje o dia dele. Aí Jesus falou, ainda no meu ouvido, é hoje. Aí ali na frente eu falei, Senhor, dá-me estratégia. Aí eu falei, igreja, todo mundo com a mão levantada. Aí todo mundo levantou a mão. Eu falei, quem é crente abaixa e quem quer aceitar Jesus, você já está com a metade do caminho andado. Aí aquele homem veio as lágrimas, se entregou a Jesus. E hoje, até a fisionomia dele é outra. Porque o coração se rasgou e falou, Jesus, eu te quero. Aí Jesus vem, fala assim, agora você é meu, agora eu sou teu. Mas tem que ter coração aberto. Vamos rapidinho que a hora está indo. Até que hora? Meia-noite? Então vamos lá. Aí, irmãos, um pouquinho antes de crucificar Jesus, estava esquecendo um detalhe. Lembra que lá atrás, eles jogaram o manto sobre Jesus? Lembra? Eles só tiraram aquele pedaço de pau da mão dele. Mas o manto ficou. Alguns historiadores dizem que arrancaram antes, mas isso não convém, porque eu sei que arrancaram. Não importa a hora, mas arrancaram. Quem aqui já machucou o dedo, foi no médico, ou na farmácia, ou em casa mesmo, fez um curativo, aí esperou, ou o dedo, ou a perna, seja lá que lado que foi. E na hora de tirar o curativo, o abençoado do curativo grudou. Quem já passou por isso? Doeu não, né, irmão? Hã? Até os mais fortes a lágrima escorre. Chama Jesus de Genésio. Aí você lembra que Jesus foi açoitado a ponto de arrancarem a sua pele, a sua epiderme, os seus nervos, e depois, na hora que aquele manto todinho colado em Jesus. Você acha que eles foram lá com a pinça, vamos tirar aqui, porque está machucando. Nas costas de Jesus. E depois Jesus estando crucificado, aquelas pessoas, aqueles soldados começaram a jogar ali com o manto, vamos lançar sorte, aí vamos ver quem fica, vamos lançar sorte sobre o manto de Jesus. Aí nessa parte da crucificação vem uma coisa que eu fico atemorizado, maravilhado com o que Jesus fez. Jesus ainda já crucificado, pregado no madeiro, ele ainda teve a capacidade de dizer 7 frases. 7 frases. E sabe qual foi a primeira, irmão? Foi justamente no momento em que ele olhou e viu os homens lançando sorte, zombando da capa do rei. Vamos ver quem vai ficar com a capa do rei, dos judeus. Ele olha e diz assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E tu aí, irmão, na hora da Santa Ceia, ou a qualquer hora do culto, na hora que a Bíblia fala, o irmão fala lá, olha, examine você a si mesmo, pede perdão para o teu irmão. Aí você fica, eu não. Eu? Mas foi ele que falou de mim. Deus está te dando a oportunidade hoje, porque, ó, irmão, o amanhã pertence a quem? E você sabe o que ele tem preparado para você amanhã? Então, irmãos, se tiver que pedir perdão, faça hoje. Se tiver que mudar esse coração, faça hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. E é bom, irmão, chegar. É muito bom, vixe, como eu gostaria de estar aqui entregando chave de casa para você, irmão. Chave de carro. Recebe aí, irmão, guitarra nova, DVD da banda. Ih, Jesus, coisa linda. Mas só que é que nem um casamento, irmão.
Deus não é para Deus te dar as coisas, Ele precisa preparar o seu coração. E coração, quando Ele fala de coração, não é esse músculo aqui que fica aqui dentro, não. É esse aqui, ó. Faz assim, ó, coloca a mão na sua cabeça e fala assim: esse é meu coração. A sua mente tem que estar aberta para Cristo. E está cheio de crente que mente fechada, religioso. Minha esposa me disse uma frase um dia, irmão. Nós estávamos falando sobre religiosidade, as pessoas que se apegam à placa, se apegam no pastor, se apegam no grupo, lá, e não se apega a Deus. Eu estava falando sobre esse assunto. Aqui eu sei que não tem, na minha igreja tem bastante. E o que acontece? Nós estávamos ali conversando e nós caímos naquela pergunta: e se Jesus voltar, irmão? Esses crentes religiosos. E aí? Aí minha esposa me disse uma frase assim: olha, quando Jesus voltar, vai ter gente que vai falar para ele assim: ah, não vou não, porque eu tenho que ir para a igreja. Já parou para pensar nisso, irmão? Vou repetir para você entender aí. Na hora que Jesus voltar, vai ter gente que vai falar para ele: não vou não, porque eu tenho que ir para a igreja. Está entendendo? Religioso. Precisamos ir para a igreja? Sim. Precisamos adorar? Sim. Precisamos respeitar os pastores, os líderes? Sim. Precisamos ter educação, obedecer a placa da nossa igreja? Sim. Mas quem vai levar para o céu? Jesus, irmão. Jesus, irmão. E não tenta pegar no meu sapato, não tenta pegar no sapato do pastor, não, que você vai ficar com o sapato. Para subir com ele. Salvação individual. É cada um por si, irmão. Cada um por si. Aí Jesus estando crucificado, pedindo para Deus perdoar aqueles que estavam ali zombando dele. Ainda Jesus foi crucificado com 2 outros homens. 2 ladrões. E um começou a dizer que ele não era digno de estar sendo crucificado do lado de Cristo. E o outro falava para ele: cala a boca. Nós vai estar tudo morto, nós está tudo lascado aqui, cala a boca, vê se morre quieto pelo menos. E aquele ficava assim: não, mas ele é Jesus, era ladrão, pecador, à beira da morte, ele sabia que dali não passava, inteligente. Ele errou, era pecador, era ladrão, não sei o que acho que ele fez. Mas uma coisa ele tinha de especial, era inteligente. Ele olhou para Jesus lá, morrendo do lado dele, e falou: não sou digno de estar com ele, porque ele é rei dos judeus. Aí Jesus olha para ele e fala para ele na última hora: crucificado, ainda hoje, você estará comigo no paraíso. Ah, irmão, mas aquele irmão não valia nada. Outra coisa que eu quero abrir um parênteses para o coração do crente. Presta atenção nisso. Preste atenção nisso. Tem muito crente dentro da igreja, irmãos. E lembra quando eu falei daquele roqueiro que a gente foi tocar? Nós entrávamos numa igreja, o pastor colocava ele para fora porque ele era tatuado. Porque ele tinha alagador. Eu vi isso. Aqui não, na minha igreja não. Ah, mas pastor, eu queria dar uma palavra aí do meu testemunho. Irmão, se tem uma coisa que edifica a vida do ser humano é testemunho. E o dia que você for contar o seu, se for aqui, me avisa, Diego. Quero ouvir, porque edifica. Eu nasci em berço evangélico. Pela misericórdia de Deus, eu não saí lá fora ainda. Muita misericórdia de Deus. Porque prato tinha, um monte. E se alguém então aceita Jesus, e Jesus logo levanta aquele homem, ou aquela mulher e começa a usar ele, tem gente que fica fazendo cara feia. Estou há 20 anos na igreja, pastor nunca me chamou para dirigir, nunca me chamou para liderar. Esse roubou, matou, fez isso, aquilo, se converteu aí, ó, é líder.
Tá cantando. Olha a voz dele. Coração de pedra. Fiquem em paz, acontece. Ao vivo é assim mesmo. Por isso que Deus não me deu o dom de gravar DVD ainda. Ao vivo é assim mesmo. Bom, irmãos, voltando. Jesus crucificado, ele depois de duas frases, Jesus ainda nos ensina uma outra lição. Ele vendo sua mãe chorando, vendo ele crucificado, as mães aí devem tentar imaginar o que um filho morto. Quem é mãe aqui faz assim com a mão? Consegue tentar entender o que quer ver um filho pendurado no prego e sabendo que dali ele não vai sair vivo? É difícil, né? Não tem como. Aí sabe que Jesus lá na cruz fala, sua terceira frase? Ele olha para sua mãe e um dos seus discípulos e fala assim: mãe, eis aí teu filho. E olha para o discípulo e fala assim: ei, eis aí tua mãe. Sabe o que ele quis dizer com isso? Cuida da minha mãe para mim. E tem gente, irmãos, como eu trabalho muito com jovens, eu sei bem disso. E tem adulto também, que não valoriza pai e mãe. Você não manda em mim, não. E a Bíblia tem profecia. Não tem? Para que você obedeça a seus pais. E Deus não está falando de idade. Não interessa se você tem 100 anos. A Bíblia está ensinando para que você obedeça pai e mãe. Para quê? Para que se prolongue os seus dias sobre a terra. E quando a Bíblia fala de prolongamento de dias, Deus está falando não só de tempo de vida, mas Deus está falando de prosperidade na vida. Aí o jovem começa a passar, a pessoa começa a passar por prova e começa a correr para lá e para cá e não entende o que está acontecendo. Já parou para tentar obedecer um pouco mais em casa? Todo mundo sabe aqui, como eu sei, já viu quando a mãe fala assim, está aquele sol de rachar, a mãe fala assim, leva o guarda-chuva. Aí você sai sem guarda-chuva, o que acontece? E tem mãe que fala que gostaria de ter o dom de profecia, irmão. Eu não vi profeta maior que mãe. Ela nem saiu para fora ainda, leva o guarda-chuva. Sabe por quê? Deus ele tem um trabalhar diferente com mãe e pai. Então aprenda a ouvir o seu. Porque Jesus na cruz pregado estava valorizando a mãe dele. Põe sujo nisso, está repreendido. Eu vou terminar, eu vou falar. Eu tenho que... Com o microfone, Jesus pregar sem microfone, velho. Qualquer coisa, se você não estiver ouvindo aí, fala que eu desço aí, irmão. Desço aí, nós chega mais perto. Aí Jesus ainda pregado, e detalhe que eu quero dizer, quando Jesus precisava falar estando pregado, ele estava tão machucado, e lá no estado de Jesus, você já começa a ter o seu corpo, porque ele sangrava muito. O sangue começa a correr pelos lugares que não deveriam correr. A sua respiração já é a parte que mais já estava deteriorando a sua vida, era a sua respiração. Porque ele estava machucado, estava muito fragilizado. E para Jesus conseguir fôlego para respirar, porque na posição que ele estava, o seu pulmão ficava comprimido. Os seus nervos ficavam como se fosse uma corda de violão, esticado no máximo. E Jesus, para conseguir dizer alguma coisa, ou conseguir se manter vivo respirando, ele tinha que se apoiar sobre os pregos, para endireitar o tórax, se conseguir pôr o pulmão na posição, para conseguir respirar. Ele tinha que trocar uma dor pela outra,
para conseguir cumprir aquilo que ele tinha que passar para te dar a oportunidade de estar aqui hoje? Qual é o valor que você está dando por estar na presença de Deus hoje? Porque tem gente, irmão, que se você perguntar para ele assim, o que você veio fazer na igreja? O pastor me chamou porque hoje eu vou dirigir. Por que você veio fazer na igreja hoje? Porque eu vou cantar. O que você veio fazer na igreja? Porque eu venho todo dia. Porque eu venho todo domingo. Porque hoje é o fulano tal que vai estar lá. Sabe o que Deus quer ouvir da boca do cristão? Eu estou aqui hoje porque se não fosse Ele, ai de mim. Eu estou aqui hoje porque Ele é merecedor do meu louvor e da minha adoração. Eu estou aqui hoje porque um dia Ele morreu por mim na cruz e eu não estou fazendo mais do que obrigação estar aqui adorando a Ele. É isso que Deus quer ouvir. Só que a gente... eu vim porque se o pastor falou, o irmão falou que se eu não for, semana que vem eu não canto. Semana que vem eu não toco. E é assim, irmão, a vida do cristão. E Jesus está procurando verdadeiros. Tem verdadeiro adorador aqui, irmão? Tem. Está assumindo compromisso, hein, irmão? Vou perguntar de novo, tem verdadeiro adorador aqui, irmão? Que bom que aumentou, porque tem vezes que você faz e diminui, irmão. Tem uns que ficam com medo. Deixa pra lá, irmão. Continuando. Aí Jesus diz uma outra frase. Eli, Eli. Lembra? Eli, Eli. Lemá, ou alguns falam lamá, lemá sabactano. Traduzindo, Deus, Deus meu, por que me abandonaste? Aí eu paro e penso, por que Jesus teria por que achar que Deus estava abandonando ele, gente? Você já parou para pensar nisso? Por que passaria na cabeça de Jesus? Ele sabia, vamos começar, ele sabia que aquilo era profético, que aquilo tinha que ser cumprido, que ele morreria, que ele iria para o céu, que depois ele surgiria, ele sabia tudo isso, irmão. Por que na cruz Jesus disse, Deus, por que me abandonaste? Você já parou para pensar nisso? Que dúvida foi essa que nasceu na mente de Jesus? Nós temos que lembrar que Jesus também era 100% homem. Sabe o que é interessante? O que havia sobre os ombros de Jesus? O que ele estava carregando para poder morrer por mim e por você? O que havia sobre a vida de Jesus por ele estar ali? Eram os pecados dele? Era de quem? Então o que havia sobre Jesus? Pecado. O pecado da humanidade. E sabe o que eu aprendo aqui com essa frase de Jesus? Que só tem uma coisa que pode separar o homem de Deus. O que é? O pecado. Está difícil para vivermos? Está difícil para ouvir Deus falar na tua vida? Está difícil para entender os mistérios de Deus, irmão? Reveja os conceitos. Cuidado com o que você anda fazendo. Cuidado com o que você vê no computador. Tu acha, jovem, tu acha, filho, que Deus não está vendo que você sai de casa com a roupa, mas lá fora tu troca? Para esconder dos pais? Você está mandando, eu falo mesmo, Jesus. Tu acha que talvez você apagando aquelas coisas do celular, para quem está em casa não vê, tu acha que Jesus não sabe ler, não? O pastor não vê, irmão. Mas Jesus sabe. Só que Jesus, ele não é carrasco como alguns pregam por aí, não. Jesus é Deus de misericórdia, ele está falando assim, eu te quero. Eu quero mudar a tua história. Larga isso de lado, abre mão disso, sai dessa. Eu quero mudar a tua história. Eu quero te fazer sentir, eu quero te fazer viver, eu quero te fazer dar glória, eu quero te fazer louvar, eu quero te fazer mudança, eu quero fazer mudança na sua história. Mas larga isso, para com isso. Jesus estava dizendo essa frase para nos ensinar que o pecado pode nos separar do amor de Deus. O
O pecado pode nos levar para o inferno, mas, irmão, a palavra fala que nem o amor, nem isso, nem aquilo, pode nos separar do amor de Deus, mas você viu escrito pecado lá? Irmãos. E eu não vou pedir desculpa pela palavra desse jeito, porque se Deus está mandando falar, é porque você tem que entender que Deus, Ele exorta aqueles a quem? A quem? Olha só que coisa linda, Jesus está dizendo, filho, eu te amo. Ah, mas Jesus, eu fiz isso ontem. Talvez o diabo está tentando pôr coisa na sua cabeça, aí vai, te ama nada, você é um traste, você é uma tranqueira. Olha, lembra do que você fez agora antes de vir para o culto? Lembra daquilo que você usou? Jesus está falando assim, eu não estou olhando para isso, eu quero o teu coração, eu quero a tua vida, eu quero você, eu quero mudar a tua história. Jesus é amor. Se você ouvir por aí alguém pregando, falando que Jesus vai te colocar na prova, vai te dar tapa na cara, que vai fazer, para, irmão. Jesus é amor. Jesus é vida, é luz. Está perdido, irmão? Ai, eu tenho vergonha, irmão. Vai que Jesus revela meu pecado. Jesus não envergonha ninguém, irmão. Se estão te falando disso, aí repreende que esse daí não é o Deus que eu sirvo, não. É o teu. Aí depois, irmãos, vamos mais para frente. Jesus ainda deu uma hora que ele fala assim, tenho sede. Tenho sede. Aí dão para ele água mineral. Foi? Foi ou não? Deram para ele o quê? Vinagre. Bonzinho os caras, né? Quer fazer um teste hoje, chegar na sua casa lá e dar uma golinha? Não, né? Ou se não, espera, não, que você, quem aqui, dos homens aqui que gosta de um futebol aqui? O sedentarismo está meio difícil. Os irmãos estão meio... Então, na hora que der aquela canseira, ou as irmãs, terminou de dar aquela geral na casa, tá? A língua para fora, vai lá e dá um golinho, irmão, no vinagre. Ou dá uma golada. Ó, Jesus, eu quero sentir o que você passou e ó... Brincadeira, tá, irmão? Não vai fazer isso não. Daqui a pouco os irmãos me ligam, ó, irmão, tem uns irmãos hospitalizados lá, culpa tua. Aí, continuando. Jesus já tendo sofrido, a história diz que ele foi crucificado por volta das 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. E ele veio a morrer na cruz por volta das 3 horas da tarde. Eu digo, permita-me, eu vou te usar direto aqui. Gostei de você, cara. Quanto tempo você ficava quando você tocava no mundo lá, direto? Dá uma ideia, mais ou menos, no mínimo. Hã? No palco, fora de casa. Hã? E de uma forma geral, fora de casa, quando você saía para balada, para a noite. Só voltar no outro dia. Tá ruim, irmão, ficar na igreja 2 horas? Tá ruim, irmão? Aí Jesus, depois disso, ele diz assim, ó, depois de tanto sofrimento, ele diz assim, está consumado. Só que ele não morre ainda. O está consumado for ainda, parece que por volta da 1 hora da tarde, Jesus ainda passa 2 horas sofrendo. E depois de muito sofrimento, muita agonia, muita dor por mim e por você, Jesus consegue mais uma vez, pela última vez, se apoiar sobre os pregos, sobre os cravos, estender o peito, adquirir o último do seu ar no seu peito. Alguém sofre de asma aqui? Tem alguém que já sofreu ou sofre? É horrível, né, irmão? Parece que vai explodir. Aí Jesus, naquele último suspiro, ele levanta e diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E o semblante de Jesus cai. Lá em Lucas 23, 43, para ser mais preciso. E Jesus então morre. Por quem? Faz assim, ó. Foi por mim. Bate forte. Fala alto. Pro diabo ouvir, irmão. Foi por mim.
Não tenha vergonha se as lágrimas virem no rosto, não, irmão. Bate no peito e fala: foi por mim. Foi por mim. Mas agora vamos para mim terminar lá onde eu comecei lendo, lá em João. Jesus morre. E sabe o que eles faziam quando crucificavam alguém, irmãos? Eles não enterravam, não. Eles deixavam lá para os corvos comer, os urubu comer. Só que Jesus foi uma exceção. Porque quando Deus faz, irmão, não importa a prova que você está passando, pode ter certeza, Ele está no controle de tudo. Jesus é enterrado, é levado até um sepulcro. Colocam o corpo de Jesus totalmente destroçado lá dentro. Cobrem Jesus e fecham aquela caverna, aquela gruta, aquele lugar com uma rocha enorme. E lá na passagem onde nós lemos, João capítulo 20. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Vocês conhecem como é que foi, eu não vou pular um pouco essa parte, que o anjo moveu a pedra. Lembra desses detalhes lindos, maravilhosos? Correu, pois, e foi a Simão. Então Maria Madalena vê aquela situação, corre aos discípulos para avisar: olha, roubaram o corpo do nosso mestre. E a gente não sabe onde colocaram. Então rapidamente eles saem correndo. Corre, vamos lá ver. 2 discípulos saem correndo, um mais apressado à frente, e aquele que estava mais à frente só chegou na porta, viu a pedra removida, olhou assim e caiu. Chocado, cadê o corpo do mestre? Mas outro discípulo vindo atrás, pegou e entrou. E na hora que ele viu, ele, meu Deus, cadê o corpo? Para eles era de uma extrema importância, estando morto, mas era o corpo de Jesus. Você já viu alguém aí, um parente morrer, você chegava, já era. Só quem é do demônio mesmo para fazer igual esses camaradas fazem, ainda picota ainda. E faz churrasco. É coisa do cão. Aí eles viram aquela situação, e o interessante que, olha, para mim terminar agora, porque aqui nós já falamos, lembra dos 2 motivos que afastam o crente de ser verdadeiro adorador? Primeiro era não valorizar o que Jesus fez na cruz. E segundo, não lembrar que esse mesmo Jesus vai voltar. Detalhe, eu tenho 31 anos de idade. Como disse e repito, nasci no Evangelho. Há 31 anos eu estou ouvindo falar que Jesus vai voltar. É um tempo bom para desistir, né? Irmão Zinete, quanto tempo a irmã faz que está ouvindo que Jesus vai voltar, irmão? Mais ou menos o que aí? Junta aí. Ajuda aí, os matemáticos aí do lado dela aí. — 60 anos ouvindo falar que Jesus vai voltar. Ih, Jesus não volta mais não, irmão. A Bíblia fala que como o relâmpago se mostra no ocidente, vai até o oriente, ou não sei se é oriente ou ocidente, assim será a vinda do homem. Alguém já conseguiu fotografar um relâmpago aí? Se não for com equipamento super especial. Depois outra passagem diz assim, como um piscar de olhos. Depois outra passagem diz assim, assim como o ladrão vem à noite, alguém já conseguiu esperar o ladrão chegar? É na hora que você menos espera. Aí os discípulos entram na caverna e a palavra diz, vamos lá ler. Versículo 7, ou melhor, o 6 e o 7. Chegou, pois, Simão Pedro, que seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Olha o versículo 7. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Em algumas traduções, dobrado. Agora você olha para o seu irmão e fala assim, por que Jesus dobrou o lenço? Quem que foi que dobrou o lenço? A passagem diz que ninguém entrou lá para tirar ele. Ou seja, quem que dobrou o lenço? Foi Jesus. Já parou para pensar por que o lenço estava dobrado?
para mim terminar. Havia um costume na época, quando um servo ia preparar o almoço ou o jantar do seu senhor, do dono da casa, ele preparava a mesa. E o senhor dele, o dono da casa, o seu rei, ou enfim, o patrão, ele não entrava para o lugar, para o aposento, para o lugar onde estava feita a mesa, enquanto os seus servos não terminasse de arrumar o seu jantar e o seu almoço. Na hora que o Senhor olhasse de fora e visse que não havia mais servo algum lá em volta da mesa, então aquele senhor entrava e começava a almoçar, a comer, a tomar o seu café. Aí agora o problema passava para o lado do servo. Como que ele não podia entrar lá de qualquer jeito. O horário do almoço é um horário sagrado. Não tinha essa de ficar andando para lá, assistindo televisão, e o pai no lugar, era um lugar sagrado, momento sagrado. E então, para o servo poder saber qual era a hora que ele tinha para poder recolher as louças e poder limpar a mesa, ele tinha que ficar olhando lá de fora. Mas e se acontecesse do senhor só levantar, não terminei de comer, mas levantei para ir ao banheiro, e o servo dele entrasse lá e tirasse tudo? Está lascado. Então tinha que ter uma estratégia. A estratégia que se usava era qual? O senhor estava lá comendo o prato e ele colocava um lenço sobre a mesa. Se ele levantasse para ir ao banheiro, para fazer alguma coisa, mas não terminasse de comer, de lá de fora o servo ia olhar e ia falar assim, o lenço está lá. Para ele saber que o senhor já tinha terminado, o senhor dele fazia assim, pegava o lenço, se limpava e jogava de qualquer jeito sobre a mesa. Aí ele olhava lá de fora, o lenço foi usado, então eu posso ir lá retirar. Ou seja, não perca a oportunidade de dar um glória agora. Quando o servo olhava lá dentro e via que o lenço estava dobrado, era sinal que o senhor dele ia voltar. Entendeu, irmãos? Você perdeu a oportunidade. Quando o servo daquele senhor olhava e via o lenço dobrado ainda sobre a mesa, ele tinha um sinal. Eu não posso ir até lá ainda, porque o meu senhor vai voltar. Então, quando Jesus, lá no seu sepulcro, deixou o lenço dobrado, e a Bíblia fez questão de ressaltar esse texto, ele estava dizendo para nós o quê? Está dizendo para nós o quê? Eu vou voltar. Eu vou voltar. E quando a Bíblia fala em voltar, ele vai buscar a sua noiva, uma igreja lavada e remida, ou seja, os verdadeiros adoradores. Se coloque de pé. Não sei se vocês viram. Não sou de cantar não, mas eu quero que você agora comece a pensar sobre o que foi dito aqui hoje. Se sentir no coração, irmão, se tem alguma coisa com alguém, sai do seu lugar. Dá um abraço nele. Se você veio aqui hoje, como o Espírito Santo disse aqui, que você veio em busca de resposta, sua resposta chegou, irmão. Então é tempo de começar a agradecer. Esse é o momento que Deus separou para você mudar a tua história, para mudar a sua vida, mudar seu cativeiro. Então é agora que o Espírito Santo de Deus quer entrar na tua casa, quer mudar o teu coração. Comece agora então a clamar a Senhor, curva a sua cabeça e comece a pedir perdão. Comece a agradecer, comece a entregar a sua vida no altar agora. E eu quero agora neste momento fazer o que eu mais preciso fazer, o que mais se deve ser feito. Se caso há alguém aqui que ainda não serve a esse Jesus, que não entregou o seu coração a este Jesus, eu quero te fazer um convite a quebrar os paradigmas, porque eu não estou oferecendo para você placa de igreja, eu não estou oferecendo para você as coisas do mundo, eu estou te oferecendo Jesus Cristo, e Ele quer mudar a sua história. Enquanto nós louvamos, se Deus tocar no seu coração, vem aqui para frente.
Entregue a sua vida nas mãos de Jesus. E sua vida vai ter uma mudança extrema. Deus vai fazer a obra de uma forma tremenda na sua vida. Vamos lá, vamos tentarmos. Comece agora a clamar o nome de Jesus, aleluia. Como vai tua vida? É bom desabafar tudo que sentes. Não podes desanimar, precisa suportar até o... Imagine lá no Calvário, Jesus Cristo estando morto e ensanguentado, os cravos em suas mãos, com amor no coração, tudo isso por você. É difícil carregar a cruz que ele levou, carregou sem reclamar. É impossível esquecer sua morte lá na cruz. Lembranças de Jesus, lembranças de Jesus. Aleluia. Senhor, começa, Senhor, a visitar este lugar com tua unção. Começa a impactar com tua glória essa noite, Senhor, estes corações. Começa a quebrar, Senhor, toda barreira que impede que o louvor chegue ao seu trono. Começa a encher os corações com alegria. Começa a agir com cura, Senhor, neste momento. Aleluia. Aleluia. Imagine lá no Calvário, Jesus Cristo estando morto, ensanguentado, os cravos em tuas mãos, com amor no coração, tudo isso por você. É difícil carregar a cruz que ele levou, carregou sem reclamar. É impossível esquecer sua morte lá na cruz. Lembranças de Jesus, lembranças de Jesus. Papai querido, essa noite eu te louvo por essa oportunidade. Papai querido, eu te agradeço e eu quero profetizar unção de renovo, unção de ousadia, de autoridade sobre essa igreja. Papai querido, eu lhe peço, Senhor eterno, que as enfermidades, Senhor, aqui apresentadas sobre os teus servos em oração, comece a cair por terra agora. Senhor amado, começa a visitar, Senhor, a família, começa a visitar o casamento, começa a operar maravilhas na vida dos teus filhos. Oh, papai querido, assim nós te louvamos, assim nós te agradecemos, papai querido, por tudo que tens feito por nós na cruz. E assim nós declaramos obrigado. Digam comigo, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, mais forte. O inferno tem que ouvir. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia. 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 Glórias a Deus.